Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. Acho que todos vocês vão gostar. A gente vai falar sobre autoclave. Acho que todo mundo aqui deve querer saber um pouco mais sobre o autoclave, né? Que é uma peça tão importante no nosso consultório. E eu pelo menos nem sabia que já tinha 100 anos. Achei bem interessante, estou bem curiosa sobre tudo que a gente vai ouvir aqui hoje. E eu estou aqui convidando o nosso palestrante, que é Éder Almeida. Ele já está entrando. Estamos aguardando o nosso palestrante. Deixa eu estou na página da Bel. Pronto, gente, nosso palestrante está chegando aí. Tânia, que coisa boa você estar aqui com a gente. Gente de Bagé para nos escutar. Oi, Boa noite, Amélia. boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus, Amélia. Tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo em paz também, graças a Deus, com saúde, né? E em casa. Por enquanto ainda estamos em Isso é casa, importante. né? Mas, Isso é importante. e hoje aqui trazendo você para a gente falar um pouquinho sobre autoclaves, né? Que é uma coisa tão importante no nosso dia a dia de dentistas. E a gente não sabe muitas coisas. Por exemplo, eu não sabia que o autoclave já tinha mais de 100 anos. Eu não Sim, sabia, sim, sim. né? Eu não sabia que a invenção do autoclave tinha um toque do Brasil. Eu achei isso maravilhoso. Fiquei bem encantada com a história do autoclave. E também É fiquei bacana. bastante curiosa em saber as coisas que você tem para nos contar, né? E aí, vou apresentar vocês. Gente, esse é Éder Almeida. Ele é um engenheiro de produção, ele cursou pela Faculdade Área 1 e Eletrotécnica pela ETE Getúlio Vargas. Passou por diversos cargos nesses 20 anos em diversas empresas e hoje ele é fundador da Altec Nordeste, empresa especializada em assistência técnica a equipamentos de esterilização, principalmente autoclaves. É isso, Éder. Éder, você quer contar um pouquinho da sua história para a gente? Sim, sim, Você está me conta assim com ouvindo? alegria. Tô ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Ah, estou lhe ouvindo perfeitamente também. Que bom. Pronto, pronto. Como você falou, né, eu cursei, né, técnico em eletrotécnica, né, pela Escola Técnica Estadual a Getúlio Vargas, isso lá em São Paulo, né. Aqui na Bahia eu cursei, né, engenharia de produção pela faculdade, né, área 1, né, e ingressei, né, na área de
Isso, eu comecei na área técnica em 1996, né? Já aqui na Bahia, em 2007, né, eu tive a oportunidade de iniciar, né, um trabalho, né, na área de assistência técnica, na área de gasoterapia, né? E são as empresas de criogenia, né, que fazem, né, fornecem gás para industrial e para a área medicinal. Para quem não sabe, né, criogenia, né, é um segmento da física que estuda materiais, né, que suportam temperatura de separação. Eu estou falando de baixas temperaturas, próxima a 200 graus, menos 200 graus, que é a temperatura de separação dos gases do ar, oxigênio, nitrogênio. É legal. Comecei nessa época aí. Minha casa, Éder, você é daqui de Salvador? Não, você eu pelo seu sotaque, eu acho que você veio para cá, para Salvador, né? Sim. Eu sou paulistano. Né? Sou paulistano. Eu imaginei, porque toda vez que eu falo com você, eu vejo que você tem um sotaque diferente. Vamos começar, então, a falar do nosso assunto. Eu queria que você contasse um pouco da história... queria que você contasse um pouco da história do autoclave. Como foi que ela foi, sabe? Daqueles 100 anos que eu falei na estante lá atrás. Eu achei aquilo fantástico, aquela história. Essa é uma história bem interessante, né? Bem interessante, né? Porque ela tem assim um toque, né? Um toque do nosso Brasil, nosso querido Brasil, né? Ela começou em 1871, né? Com o Louis Pasteur, né? O Louis Pasteur tinha um filho, né? E esse filho, ele foi mordido por um cachorro que transmitiu raiva para ele, né? E ele veio a fazer a passagem, né? Como diz o povo, né? Ele morreu, esse filho do Louis Pasteur. E no leito de morte, né, do filho, o Louis Pasteur ele fez um juramento, né? Ele jurou que outras crianças não passariam, outros pais, né? Outras crianças não passariam pelo que ele estava passando, que era um momento de dor, de extrema dor, né? Com relação à perca do filho. Aí ele pegou e iniciou, né, um projeto, né, pesquisar sobre a cura, né, para a raiva, né. E durante este processo, né, de pesquisa, né, ele se defrontou com uma barreira, né, que eram os micro-organismos. Daí o Louis Pasteur ele tinha um ajudante chamado Charles Chamberlain. E ele incumbiu, né, Charles Chamberlain de buscar, né, uma solução, né, para aquele problema, né, dos micro-organismos que atingiam as vacinas. E Charles Chamberlain começou a quebrar a cabeça, a pesquisar sobre o assunto. Né? E num dia, né, Charles Chamberlain, na casa dele, né, ele estava na cozinha acompanhando, né, a mãe dele cozinhando, né, cozinhando batatas. E ele percebeu que após o cozimento das batatas, elas ficavam até 2 dias sem ser atingidas pelos micro-organismos vivos. Aí estava ali, né, o que ele estava buscando. Ele pegou a panela de pressão, que na época, né, não recebia esse nome de panela de pressão, era conhecida como biodigestor, certo? E pegou essa panela de pressão e levou para o local, né, onde eles faziam as experiências, né, e pegou lá os utensílios, as vidraçarias, né, e colocou dentro da panela de pressão, né, e fez vamos dizer assim, uma autoclavagem, né, dos equipamentos, né, e estava ali, né, inventado, né, a primeira, né, autoclave, né, de vapor saturado, né, por água, né. Aí ele voltou, né, retornou para Louis Pasteur, né, e contou, né, sobre o que tinha feito, coisa e tal. E Louis Pasteur, né, percebeu que ia precisar, né, de recursos, né, financeiros, né, para alavancar, né, o projeto da vacina e construção do equipamento, né. Então, Louis Pasteur se dirigiu, né, ao governo francês, né, e pediu, né, uma ajuda financeira para o governo. O governo se negou, né? Aí ele não desanimou perante a atividade e se dirigiu ao governo inglês. O governo inglês também, né, se negou a patrocinar, né, o projeto dele. Daí, se eu não me engano, no ano de 1878, bate a porta, né,
de Louis Pasteur, né? É aí que entra o toque brasileiro, né? Bateu a porta de Louis Pasteur, né? O imperador, nosso imperador, Dom Pedro II, que é considerado por muitos, né, um homem visionário na época, né? E Dom Pedro II, através de uma arca de ouro, ele financia, né, a criação, né, do Instituto Louis Pasteur. Essa história é contada na França, né, lá no Instituto. Louis Pasteur, né? Quer dizer que nós somos protagonistas, né, dessa história também. Fazemos parte, eu achei isso bem interessante, eu não sabia. Eu não sabia que o autoclave já tinha 100 anos, né? Eu não sabia que tinha sido inventado nessa época e também não conhecia essa história, achei bem interessante. Mas vamos falar então do nosso artista de hoje, que é o autoclave, né? Vamos falar o que é, como é que ele funciona. Eu vou passar a palavra aí para você, ver se você é o entendido do que é o autoclave e dizer para a gente como ele funciona também. Pronto, o autoclave, né, é um equipamento, né, dessa área de odontologia, né, destinado a fazer, né, a esterilização, ok? É conhecido também como autoclave de bancada, né, um nome mais técnico que é conhecido também, é conhecido como autoclave gravitacional. Ok? Então, ele é destinado a fazer a esterilização, né? Ele controla, né, duas variáveis, né? Duas variáveis que é a temperatura e a pressão. Então, quando ele aquece, ele eleva, né, a pressão, né, de uma cuba de um autoclave. Ele faz o processo de esterilização. Então, vamos ver o que eu posso falar mais, né? Vem aqui, eu sei que existe vários tipos de autoclave, né? E eu queria assim, saber se para a gente, para a odontologia, existe uma específica, que é essa de bancada que você acabou de falar, ou o autoclave todas são iguais, porque eu li que ela tem autoclave de parede simples, autoclave de parede dupla, gravitacional. Eu queria saber qual é essencial para a odontologia. Bom, a autoclave, né, ela é dividida, né, em duas classes, né, de parede simples e parede dupla, ok? A parede simples, né, ela é a gravitacional, é a que é utilizado no segmento de odontologia. A parede dupla é o que a gente chama de autoclave classe B, né, com bomba de vácuo. Né? A legislação brasileira, ela separa, né, essas duas classes. Ou seja, as gravitacionais são sem bomba de vácuo e as classe B ou hospitalar, acima de 100 litros, né, são a que utilizam, né, bomba de vácuo. Né? Daí você pode me perguntar, por que uma utiliza bomba de vácuo e outra não? Né? Exatamente. Né? Por que isso acontece? Okay? A gravitacional, né, ela retira o ar frio da cama através de um processo chamado desaeração. O que é a desaeração? Né? É quando você coloca a autoclave para funcionar, certo? E ela começa, né, o processo, porque no processo da autoclave gravitacional existem, né, 4 etapas num ciclo. O primeiro ciclo de aquecimento, o segundo de esterilização, o terceiro de purga e o quarto de aquecimento novamente, ou desaquecimentos para alguns, né? Na primeira etapa do processo, do ciclo, que é o processo de aquecimento, acontece o processo de desaeração, que é a retirada do ar frio. Então, com a elevação da temperatura na cuba da autoclave, né, quando a gente chega mais ou menos a 95 graus, esse ar frio, né, o que acontece? O ar quente dentro da cuba, ele sobe, e o ar frio, por ser mais denso, ele desce. Como a válvula, né, de purga de condensado está aberta, esse ar frio é colocado para fora da autoclave. Quando a temperatura chega, né, na parte de evaporação, ou seja, a 100 graus, ele fecha essa válvula, ok? Daí a autoclave entra na etapa de esterilização. Daí esse tempo de esterilização... Sim, pressão? É pressão, né? Ele começa... pressão, interessante. Quando ele fecha essa válvula, ele continua aquecendo. Então, você percebe que a pressão começa gradativamente a se elevar.
Nessas autoclaves gravitacionais, essas autoclaves de mesa, essas autoclaves que são utilizadas dentro dos consultórios odontológicos, essa pressão chega a atingir, né, ela varia de 1,7 a 2 quilos, ok? E esse tempo, né, de esterilização, ele varia, né, de fabricante, né, ele varia de fabricantes, né, para poder fazer o processo de esterilização. Então, vamos citar aí um fabricante, né, por exemplo, o equipamento da Cristóforos, 30 minutos, ok? Então, ele fica 30 minutos esterilizando. Ao finalizar desses 30 minutos, ele purga esse condensado para fora e entra num processo de esfriamento da câmara. Então, ele desliga as resistências, ok? Pede para você deixar a porta do autoclave semi-aberta, para que esse vapor saia da câmara com mais, da cuba, né, com mais facilidade, ok? E começa a fazer um processo de resfriamento, ok? Ao final desse processo de resfriamento, ele dá um apito sonoro, né, e você pode perceber que os envelopes, né, graus cirúrgicos, estão assim bem sequinhos, para retirar. Então, basicamente, o processo é esse. Ah, interessante. A gente está aqui com a presença de doutora Angélica, nossa presidente, a nossa diretora da EAP, o pessoal da BO está todo aqui com a gente. Que bom, né? Que todo mundo adorou esse assunto, achou que seria bem interessante, e eu também achei, principalmente nesse momento, né? Ô, Éder, uma coisa que eu queria saber, assim, quais locais, na verdade, é obrigatório hoje o uso do autoclave? Além do consultório dentário e hospitais, que você já falou, eu vi que tem outros lugares, né? Tem outras coisas que podem ser também autoclavadas. E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso. Quais lugares precisam de autoclave e também o que pode ser autoclavado? Então, os autoclaves, né, eles são basicamente, né, utilizados, né, na área de saúde. Né? Existem outros autoclaves para outros segmentos, por exemplo, no segmento industrial. Né? Existem autoclaves industriais também, mas o nosso foco aqui é a área de odontologia. Exatamente. Então, ele é utilizado na área de odontologia, área hospitalar, e ele entra também na área de estética. Ok? Então, hoje é obrigatório o salão de beleza, né? E barbearias, sim. né? Eu vi isso. E eu vi também laboratórios, não é? Tudo que a gente vai fazer em relação a pesquisa, tudo isso, todas aquela vidraria de laboratórios, também precisam ser autoclavados, não é isso? Todos os utensílios, sim. E os materiais, né, que passam por esse processo, né, de autoclavagem, né, são os materiais, né, termoresistentes, né, que suportam temperatura. Um exemplo deles é o aço inoxidável, né, ou vidraçarias, né, de laboratórios também. Eu vi. Então, todo esse material passa por autoclavagem. Esses materiais, para cada um existe um autoclave diferente, ou esse autoclave que a gente usa em odontologia também é para essas outras áreas de barbearia, salão de beleza e também dessas vidrarias de laboratórios? Olha, existem, né, esses dois autoclaves que eu falei para você, né, que é o de parede simples e parede dupla, né, mas o pessoal também conhece muito, né, o autoclave vertical e horizontal. O que a gente utiliza na área de odontologia, né, é o horizontal. Horizontal em função da cuba, né, a cuba ela fica de uma forma horizontal. Já no laboratório, é um vertical, então ele fica numa outra posição, de pé, né, como se fosse uma panela de pressão mesmo, entendeu? A forma dele ficar equilibrado em uma mesa, redondo, né? Ou no chão. Exatamente. É redondo, né? Eu vi que ele é redondo, achei interessante. Deve ter uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que falar sobre os métodos de verificação da eficácia da esterilização pelo autoclave. Falar os tipos de métodos que existem, falar um pouco de como é cada um e hoje o que a gente está usando mais, né? Pronto. Você está falando dos indicadores, né? Os indicadores, né, que verificam, né?
processo de esterilização ele não é visível, né, a olho nu, né, são invisíveis, né, porque os micro-organismos, né, são muito pequenos, né, então a gente precisa achar uma forma, né, de identificar se determinado material foi esterilizado ou não. Existe uma norma, né, existem indicadores físicos, o biológico e o químico, né? O físico, né, seria a parte de, digamos assim, né, o que você consegue observar no autoclave, né? Existe lá, por exemplo, um manômetro que você verifica visualmente se chegou na temperatura e na pressão. Então, são os LEDs de sinalização, né? Por exemplo, você está enxergando aqui um autoclave? Ah, interessante. Estamos, sim. Então, ele tem aqui uma escala, né? Então, você por aqui, você consegue verificar se ele chegou na temperatura de esterilização ou não. Nesse autoclave específico, seria 1,8, de 1,7 a 1,8 bar, né? O quilograma força, né? Que é a pressão de esterilização. Ou de 121 a 127 graus. Entendi. Então, essa é uma forma física da gente ver. Certo. Existe um indicador químico, né, que existe uma norma que divide ele, classifica ele, né, em 6. Né? Então, o de classe 1 são os envelopes, grau cirúrgico que a gente utiliza, né, no ciclo de esterilização. Ele é considerado classe 1. O classe 2, né, que é o indicador químico, né, que verifica, né, a eficácia, né, da retirada do ar dos autoclaves de classe B, que são os autoclaves hospitalares, né, então ele monitora a retirada desse ar. É o famoso Boydick, né, é um indicador que toda etapa, né, todo ciclo, uma vez ao dia, né, o operador ele utiliza esse teste, né, ele vai iniciar um ciclo, ele inicia com esse teste de Boydick, né, todo dia, ou após uma intervenção, né, uma manutenção do equipamento, né. O de classe C, o classe 3, né, que ele monitora uma variável, por exemplo, pressão ou temperatura ou umidade, né. O classe 4, ele monitora duas variáveis, né, pressão ou temperatura e pressão, né. E o classe 5, ele monitora todas as etapas, né, todos os processos da esterilização. E também existe o classe 6. Né, a diferença do classe 5 para o classe 6, o classe 6 ele verifica todas as etapas, porém, ele só muda de cor quando o processo atinge 95% do processo. Então, quando chega em 95% do processo, é aí que ele vira, né, ele assume uma outra cor. Aí, né? Então, basicamente, esse processo químico a gente precisa fazer no nosso autoclave ou ele é só para autoclave industrial? A gente utiliza o processo químico nos indicadores de classe 1. E, às vezes, a gente pode utilizar também o classe 5, né? Durante o nosso dia a dia. Né? Mas não é todo o ciclo que a gente faz isso, ok? Entendi. Então, a gente utiliza o classe 1, ok? E uma vez por semana é recomendado, né, por norma, né, pela RDC 15, a utilização do biológico, né, do indicador biológico. E é esse indicador biológico que a Anvisa está pedindo em todos os consultórios, né? E esse indicador, a gente mesmo pode fazer ou precisa ter, vai ter assinatura da nossa atendente, da nossa SB, ou esse indicador biológico precisa que uma empresa vá lá e ela se assina, ou isso não é assim. E qual é? Vamos responder essa, que eu vou fazer outra pergunta. Pronto, Amélia. Vamos lá, então. Vamos entender isso, né? Existem as duas formas, viu? Existem as duas formas, né? Vamos dizer assim, é uma responsabilidade, né, do consultório, né, monitorar o processo de esterilização dele. Então, por exemplo, no consultório tem lá um ACME, né, e essa ACME é responsável por operacionalizar o autoclave. Então, é uma atribuição dela, uma vez por semana, fazer esse teste, né, o biológico, né.
E também a empresa, né, quando ela emite, né, um laudo de qualificação, né, de operação do autoclave, né, ela, ao finalizar os testes, né, a bateria os ensaios, né, de temperatura do autoclave, ela também faz, né, um teste biológico para certificar que aquilo que ela está fazendo realmente está de acordo. É redundante, entendeu? Uma coisa completa a outra. Ah, entendi. Mas, e a gente, por exemplo, quando a gente recebe a visita da Anvisa, o que ela pede? Esse indicador biológico é o nosso ou a gente precisa ter... Na verdade, é porque quando eu li sobre o autoclave, eu verifiquei que quando a gente vai instalar o nosso autoclave, a pessoa que vai lá instalar, ela precisa dar um certificado de qualificação, como você falou, né? De que está instalado, bem instalado e funcionando bem. Isso eu vi, eu não sabia que precisava disso, mas eu vi que precisa. E aí, eu também sei que a gente precisa ter assinado uma qualificação de que nosso autoclave está funcionando bem. Né? Isso, você disse que uma vez por semana a nossa ASB precisa fazer isso e ter esse certificado de qualificação feito por ela assinado. E a gente precisa anualmente fazer uma manutenção desse autoclave, a gente deve fazer, é obrigatório, não é? Como é que funciona isso? Queria saber. Pronto. O que acontece é o seguinte, né? Como eu falei, o processo de esterilização não é um processo visível a olho nu, ok? Se o consultório fizer um acompanhamento, ele vai saber quando o autoclave está dando problema ou não, né? Normalmente, né, a norma pede o quê? Né? Que seja feita uma qualificação do equipamento uma vez por ano, certo? Então, essa verificação seria uma qualificação da instalação, onde ele vai ver onde o equipamento está instalado, em quais condições, energia elétrica, altura, dreno, né, do condensado. Uma qualificação, né, da operação, né, para ver se a pessoa que está operacionando, ela sabe, né, operar, né, o equipamento, né, ver a forma com que ela opera ali, e uma qualificação de bancada. Não? Então, são 3 etapas, ok? São 3 qualificações, né, para você emitir um laudo, né, dizendo, né, que aquele autoclave está apto a funcionar. A RDC, o que a vigilância sanitária te cobra? Né, para a renovação, né, do seu alvará de funcionamento, ela pede, né, um responsável técnico pelo seu equipamento. É aí que essas empresas entram, né? Isso que é aí que a nossa empresa entra. Ela está apta a qualificar o seu equipamento, dizer que o seu equipamento está esterilizando, né, os materiais da forma adequada. E como é que ela faz isso? Através da aplicação qualificando, né, essas 3 etapas do processo. Ah, que interessante. Olha, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tem um quadradinho aí do lado com uma interrogação. Vocês podem fazer perguntas que Éder, daqui a pouco ele já vai responder as perguntas de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Ô, Éder, a gente hoje é obrigado, né, a usar autoclave. Não pode mais usar estufa, a gente usou por muito tempo estufas, né? Depois passou a ser obrigado a usar o autoclave. Isso é uma RDC, né? Você fala para a gente, é a RDC 15/2012, e você fala para a gente o artigo e o que essa RDC preconiza? Bom, eu posso falar que a RDC, né, ela é o norte, né, para quem trabalha com CMS, né, ela que diz, né, o que pode ser feito nos processos, nos centros, né, de distribuição de materiais, né. Uhum. Com relação à estufa, ela controla a temperatura, porém ela não controla a pressão. Então é por isso que ela não esteriliza, porque a morte, né, a eliminação dos micro-organismos vem por termocoagulação.
Como a estufa, né, ela, por exemplo, você coloca os materiais na estufa, você pode ir lá abrir e fechar, que, né, então existe uma variação, né, a pressão, ela ali não é constante, né? Já na autoclave, não. A gente inicia um ciclo, a gente só abre a autoclave quando a gente finaliza esse ciclo. Então, ela consegue realmente, né, matar os organismos. É por isso, né, que a RDC, né, ela diz que todo material ela precisa ser autoclavado. Uhum. Né? Ô, Éder, e agora, né, com essa pandemia toda, com esse momento que a gente está vivendo, qual é essa importância da gente ter um autoclave no consultório? Pode falar do consultório, do salão de beleza, desses lugares onde a gente frequenta, porque isso é bem importante a gente saber. Por exemplo, eu vou ao salão de beleza fazer minha unha, e lá, como é que, se tiver um autoclave, eu vou me sentir mais segura? Tem algum jeito da gente saber se aquele autoclave realmente tá funcionando? A gente precisa pedir, a gente deve pedir, porque é um perigo hoje, principalmente a gente está nessa pandemia toda, né, com esse problema todo, sei lá, eu fico achando que a gente precisaria ter um mais cuidado, né? E dentro do consultório também. O que é que você me diz sobre qual é essa importância que a gente... Sim, sim. O autoclave, né, ele sempre esteve em evidência, né, para as pessoas, né, mas agora ele está mais em evidência, né, em função do momento, né, que o mundo, né, está atravessando, né, a nossa sociedade, né. Então, é de extrema importância, né. Então, eu aconselho, né, as pessoas frequentarem lugares, né, onde, né, se utilizam, né, o autoclave, né, porque é um cuidado, né? Um cuidado com a saúde, né? Então, ou seja, por exemplo, né? A senhora citou aí, né? Por exemplo, a senhora vai fazer a unha, né? Num salão de beleza, né? Então, a senhora pode exigir da pessoa, né? Que vai fazer um trabalho nas suas unhas, né? Para ver, né? Como é que estão, qual é a condição de armazenamento do material, ok? Ele deve estar dentro de um papel grau cirúrgico e deve estar fechado. Ela deve abrir esse papel na sua frente. Aí a senhora percebe que o material passou por um processo de esterilização química, ok? Só também pode, né, exigir, né, perguntar, né, para o proprietário do salão, né, se na renovação do alvará de funcionamento, né, a vigilância sanitária pediu para ele um laudo, né, que esse laudo é que libera o funcionamento. O fiscal tem que pedir esse laudo, né, para poder liberar um alvará de funcionamento para aquele estabelecimento. Então, você pode perguntar, questionar, né, ele, né, daí você vai saber que ele está seguindo um procedimento, que o autoclave realmente passou por um processo de manutenção e de qualificação térmica. Entendi. Marta Eloy está aqui informando para a gente a proibição do uso da estufa foi prevista na Lei Municipal 9.525 de 2020, Código Municipal. Mas a gente também já sabe que esse RDC de 15 de 2012, no artigo 4, ele fala do uso do autoclave no lugar da estufa. Das estufas. E essa lei essa proibição municipal é porque alguns lugares ainda usavam estufa e eles criaram essa lei para poder ver, para acabar mesmo, né? Para as pessoas deixarem de usar. Não é isso? Sim, e assim, em termos de materiais, eu queria te perguntar uma coisa, eu fiquei curiosa de saber se materiais tipo tecido pode ser autoclavado? Pode e deve, né? Por exemplo, né? Sim. Existem, né? Principalmente nos autoclaves, né? Hospitalares, né? Eles costumam, né, fazer um ciclo dos equipamentos, né? Dos utensílios, né? Dos utensílios, né? Uniformes, jalecos, né? Essas coisas passam por um processo de autoclavagem, né? Normalmente, utensílios de algodão. Eles têm esse cuidado, sim. Né? Acontece.
Pois é, gente. Ó, a gente está aberta a perguntas. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre esse assunto tão interessante nesse momento, Éder está aqui para responder aí para a gente as nossas dúvidas, né? Ô Éder, quando a gente vai comprar um autoclave, na verdade a gente vai, olha, ou acha bonito, ou acha que chega no lugar, e aí a gente diz, eu quero comprar um autoclave. Eu queria que você desse para a gente algum norte, sabe? Você vai comprar um autoclave, você é uma clínica, compre de tantos litros. Você é um consultório apenas, compre de tantos litros. O modelo que a gente vai comprar, você já falou, é o tipo gravitacional, não é? De bancada, não é isso? Que é próprio para odontologia. Mas, assim, dá um norte para a gente, qual o tipo de autoclave que seja ideal para cada um de nós, então para nós, dentistas. Pronto. Então vamos assim, vamos tomar assim como referência, né, um consultório mais ou menos assim de 2 cadeiras, ok? Um autoclave de 12 litros vai atender perfeitamente, porque ela tem condição, né, conforme o fabricante, né, diz, de autoclavar por ciclo 10 envelopes, né, 10 envelopinhos de grau cirúrgico por ciclo. Então, eu acredito que atende perfeitamente, né, um consultório com até 2 cadeiras tranquilamente de 12 litros. Né. Já consultórios maiores, né, eu aconselho um autoclave de 21 litros. Né. Buscar um bom fabricante, né, e reconhecido no mercado. Eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente entende, né, que um bom fabricante, né, utiliza nos seus equipamentos, né, material de qualidade. Acho isso muito importante, sim, também. Quais os defeitos que a maioria dos autoclaves defeitos que podem acontecer com autoclave, para a gente ficar atento, porque, assim, se eu faço meu exame ali, o indicador biológico, e ele está bom, está normal, mesmo assim o autoclave pode estar com alguma coisa que não está funcionando direito, ou isso não acontece, e quais os defeitos que você recebe mais lá em sua empresa, os defeitos de um autoclave, para a gente ficar atento, né? Pronto. Como a RDC diz, né, ela pede uma manutenção anual, ok? Não quer dizer necessariamente se o seu autoclave está funcionando. Você percebe, né, assim, a grosso modo, que se o autoclave está funcionando, não quer dizer que ele não precisa de uma manutenção. Existem, né, alguns cuidados. Vamos dizer assim, o seu autoclave passou por um processo de esterilização, o indicador de químico não virou. Né? O que está acontecendo? Né? Você pode ter um problema na válvula de purga de condensado ou um problema no circuito resistivo. Isso pode acontecer. Não está chegando numa temperatura adequada e a válvula está dando passagem. Consequentemente, ele não chega na temperatura de esterilização. Ok? Você faz o ciclo, percebe que, a grosso modo, parece que ele está funcionando corretamente, mas ele não está. É por isso anualmente é interessante, né, a gente fazer uma manutenção preventiva no equipamento. Né? É bem interessante isso. Por causa dessas defeitos, coisas, né, que podem acontecer e a gente não perceber, né? Os defeitos mais comuns, o autoclave, né, queima de resistência, válvulas dando passagem, às vezes algum problema na placa, né, circuito integrado, né? Mas o mais comum mesmo é a resistência queimando e vazamentos na autoclave. Esses são os problemas mais comuns. A gente pode ter um vazamento, digamos assim, invisível, que a gente não perceba e está acontecendo? Pode, sim, vazamento de ar, sim, com certeza. Do jeito ou não? Não. Não, ele depende, né, do volume desse vazamento, ele pode provocar uma queda de temperatura, então ele não funciona de acordo, né, não funciona de acordo, né, daí você precisa dar um ajuste, substituir o ORIG da porta da autoclave, né, tem essas coisas que podem acontecer, pode fazer com que o equipamento não chegue na temperatura de esterilização, pode afetar todo o processo, né, a gente não sabe se está esterilizando ou não, porque é um processo invisível,
Então, a gente depende, né, dos indicadores para monitorar isso aí. Entendi. E para a gente, Éder, só esse autoclave gravitacional que é importante, né? A gente não existe outro tipo de autoclave para dentista, ou existe? Não. Existe sim, né? Por exemplo, aqui a nossa legislação, ela separa entre autoclave gravitacional e autoclave, né, classe B, com bomba de vácuo. Agora ela separa pela capacidade do equipamento, gravitacional até 100 litros e acima de 100 litros, classe B, parede dupla, ok? Entendi. Mas, por exemplo, se a gente for olhar para o exterior, né, no exterior, né, na Europa, né, em outros países, né, mais desenvolvidos, você encontra, né, autoclaves de bancada, né, com bomba de vácuo, que faz o processo de deseração, processo de retirada do ar frio da cuba através da bomba de vácuo. Então, esses autoclaves pequenos de bancada, que com bomba de vácuo, eles também podem ser utilizados em consultórios odontológicos. Existem alguns fabricantes aqui no Brasil que atualmente fabricam esses equipamentos também. Entendi. E a gente acha para comprar, mas o ideal é que a gente use um autoclave gravitacional de bancada, é isso? A indicação seria essa? É uma indicação, bom, pessoalmente falando, eu, Éder, falando, né, eu prefiro os autoclaves, né, que utilizam para retirar o ar frio da câmara, da cuba do autoclave com bomba de vácuo, ok? Mas a nossa legislação, ela te dá essa possibilidade de você trabalhar com autoclaves gravitacionais, autoclaves pequenos, autoclaves de mesa. Entendi. E é isso que a nossa legislação indica, então. Que a gente Exatamente, deve usar o gravitacional, né? E pode variar entre 12 litros e 21 litros, né? Marcas, a gente pode escolher uma marca de qualidade no mercado, isso. A gente pode fazer a gente toda semana, vamos falar da parte técnica, o que nossa funcionária vai fazer. Ela vai esterilizar, né? Vai levar o material para esterilização no autoclave. Daí, antes dela colocar, ela vai fazer o indicador biológico, é isso? É nessa hora que a gente faz o indicador. Eu queria fazer esse fluxo, esse caminho, sabe? Para a gente deixar aqui claro para os dentistas que estão aqui com a gente, como é que funciona. A gente primeiro faz o indicador biológico, para ver como é que está nosso autoclave, isso faz uma vez por semana, é isso? Pronto. A gente fazendo uma vez por semana está protegido. É isso? Vamos lá, vamos entender isso aí. O que acontece, né? Eu até quero anotar aqui o fluxo, eu quero levar para mim, lá para mim. Então, vamos lá. Qual que é o momento crítico, né, de uma autoclave? É quando a gente inicia um ciclo, né, com ela cheia. Então, esse é o momento crítico, né? Ou seja, tem que esterilizar todo o material que está comportado dentro dela, ok? Entendi. É nesse momento, né, que uma vez por semana, né, o dentista, o auxiliar dele, né, pode colocar dentro dessa carga crítica, né, o indicador biológico, certo? É nesse momento aí. Entendi. Ok? Coloca o indicador. É que a gente também tem dentistas iniciantes aqui e a gente precisa ajudar todo mundo, né? Pronto. Então, é dessa forma, né? E também existe, né, uma forma adequada para você colocar os materiais dentro do autoclave, né? Existe um procedimento para isso também. Uhum. O procedimento de esterilização, né, a penetração do vapor saturado dentro do autoclave na superfície do material a ser esterilizado, ele acontece pelo contato do vapor na parte de papel do envelope de grau cirúrgico. Ou seja, você pega o papel, o envelope de grau cirúrgico, coloca lá os utensílios a serem esterilizados e deixa a parte plástica para baixo, apoiada na sua bandeja,
sempre deixando o papel para cima. Como dentro do autoclave o vapor o quente, né, tende a ficar na parte de cima, ele penetra por ali, pelo papel. Ok? Então, ou seja, a gente acomoda os envelopes da forma correta, nessa forma que eu estou explicando para vocês, com a parte plástica para baixo, né? Vamos dizer que seja um autoclave de 12 litros, né? Que comporte 10 envelopinhos, coloque 12, né? 12, né? Ou seja, uma carga maior, uma carga crítica. Exatamente. E dentro dessa carga crítica, você acomoda de uma forma que fique que o indicador biológico fique totalmente, né, assim, confinado entre os materiais a ser esterilizado, e faz o ciclo. Okay? Entendi. Eu acho que a gente não usa essa forma para fazer, não usa essa carga crítica, como você está falando. Eu acho que a gente só usava 10 e colocava a fita ali. Mas interessante isso para chamar a atenção que é importante para fazer o teste, o indicador biológico, a gente precisa estar com a carga crítica. Isso quer dizer uma carga maior. Não é isso? Interessante, gostei. Exatamente. E aí, anualmente a gente faz uma manutenção e desse autoclave. Isso também é um pedido do RDC, né? Isso é o RDC preconiza que a gente deve fazer isso. É isso? Então, exatamente. Eu aprecio essa manutenção e essa qualificação térmica, uma vez ao ano. Okay? Daí a vigilância sanitária aproveita essa solicitação da RDC 15, né, e pede a todo alvará de renovação de alvará de funcionamento, ela pede, né, esse documento, né, assinado por um profissional reconhecido, né, por um conselho de classe, seja o CREA ou seja o CFT. Entendi. A gente tem essas coisas agora, a gente precisa ter algumas qualificações que são de profissionais qualificados mesmo, né? Sim, cuidado. Éder, quanto tempo você tem de Altec? Bom, vamos lá. O projeto, né, a Altec Nordeste, né, ele começou em 2017, né? Eu iniciei, como eu falei, né, no início, né, na área de criogenia, certo? Daí, da área de criogenia, eu me desliguei dessa empresa em 2011, 2014, né, eu fui contratado por uma empresa fabricante de equipamentos para a área de criogenia. Aí, em 2017, né, em função do momento, né, que o Brasil estava atravessando, né, econômico do Brasil, né, eu fui desligado dessa empresa junto com outros profissionais, né, e eu, quando recebi essa informação, eu fui buscar uma nova recolocação no mercado. Foi aí que eu levei o meu currículo para um coordenador, né, e esse coordenador me ligou uns 15, 20 dias depois, né, me chamando para uma reunião. E nessa reunião, né, ele me falou que emprego ele não tinha, né, mas ele tinha um projeto, ele precisava de um prestador de serviço, uma mão de obra qualificada, né, especializada, né. Daí foi ali que eu iniciei o meu projeto, né, com a Altec Nordeste, né. Então eu abri, no primeiro momento, a Altec Nordeste para prestar o serviço para aquela empresa. Com o decorrer do tempo, né, eu percebi que eu podia agregar valor ao negócio e comecei a pesquisar, né, sobre equipamentos, né. E durante uma ida a um dentista, né, eu, na saída da cadeira, né, eu me deparei, né, com um profissional, né, prestando um serviço naquele consultório, né, um consultório grande, né, que eu fazia um tratamento, né, odontológico. Daí eu olhei à minha volta, né, e me olhei, né, não menosprezando o conhecimento do profissional, né, mas olhando mesmo para a minha trajetória de vida, né, eu percebi que eu tinha condições de ofertar serviço naquele segmento também, né, com tranquilidade, em função da minha experiência de trabalhar com equipamentos de alta complexidade. Então, eu iniciei uma pesquisa, né, para saber quais equipamentos, né, existiam dentro de um consultório odontológico. Foi aí que eu encontrei o autoclave. Como o autoclave, né, é utilizado na área odontológica
hospitalar e estética, e eu já tinha um pé na área hospitalar, né, em função das empresas de criogenia, eu tinha achado o meu projeto. E nessa pesquisa, ela também apontou uma outra coisa que eu achei muito interessante, né, que foi a questão da localização das empresas. As empresas estão instaladas em outros estados, então existe uma necessidade para uma empresa quando é instalada em outro estado. Ela tem uma responsabilidade de atendimento local. E ela mandar uma mão de obra do estado onde ela está localizada para cá, onde era muito. Então, eu podia utilizar essas empresas como um trampolim, fazer a Altec Nordeste aparecer para o mercado. Então, eu me credenciei, né, nessas empresas, né, busquei contato através de e-mail, telefonia, eu comecei a fazer um movimento para se tornar assistência técnica autorizada dessas empresas. E consegui alguns sims, né? E uma dessas empresas me chamou para fazer um treinamento no Paraná, treinamento na fábrica. Eu fui até o Paraná. Antes desse treinamento, eu já prestava manutenção de autoclave, porque eu conhecia o princípio de financiamento da autoclave, mas depois desse treinamento, eu me qualifiquei ainda mais, né? Me senti mais seguro e continuei, né, essa pesquisa. Participei, né, de feiras, né, feiras hospitalares em São Paulo, né, no sul do país. E lá eu consegui estabelecer contato, né, com outros fabricantes, diretores de empresas, né, e assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou o resultado dos nãos que eu recebi, né, a Altec Nordeste, ela, graças a Deus, está chegando a 3 anos. Essas histórias são bem interessantes, né, termina a gente seguindo caminhos que a gente nem pensava por causa de alguns não, dos nãos mesmo, né? Que a gente recebe pela vida. Bem interessante, Éder. Gente, eu queria dizer que esse convite a Éder é exatamente porque nós temos uma parceria, a Bel Bahia tem uma parceria com a Altec, com a Altec Nordeste, e essa parceria, principalmente para os associados da Bel Bahia, é bastante interessante e a gente pode qualificar nossos autoclaves. Nesse momento é importantíssimo fazer isso, então é um momento que a gente precisa estar de olho nesse autoclave da gente, né, por nossa própria segurança, a segurança dos nossos pacientes. E aí, assim, aqueles que estiverem interessados em verificar seus autoclaves, entrem em contato com a BO Bahia, lá vocês vão saber como é a parceria com a Altec e tudo mais. Vocês podem ver que ele é um cara realmente qualificado, é um cara que estuda autoclaves, né? Ele vive pesquisando e estuda sobre autoclaves. Trouxe para a gente essa história linda do autoclave que eu achei encantadora, assim, que eu não sabia que tinha o pé do Brasil, apesar de ter começado a história tristemente com o filho de Pasteur, mas termina de uma forma onde a gente tem um toque, né? Toque do Brasil. Então, eu achei interessantíssimo. Também a história de que o autoclave já tem 100 anos, também achei bastante interessante. E fiquei feliz de ter agora uma noção maior do que fazer lá no consultório. Espero que vocês também tenham aprendido isso. Eu acho que todo mundo gostou da forma que Éder falou. Acho que ficou claro, porque não tem perguntas, então acredito que todo mundo ficou satisfeito pelo que entendeu e aprendeu aqui. Eu, pelo menos, estou feliz, porque agora eu já sei o que é que eu vou falar lá no consultório, como é que eu vou resolver o problema como fluxo. Vou escrever para minha funcionária fluxo do meu autoclave, como é que vai ser. Na verdade, e quero convidar a Éder que você vai lá também, tá? Você precisa ir lá fazer a manutenção, fazer a qualificação. Eu vou ligar para você depois. Mas queria agradecer, assim, muito a sua presença, de você se dedicar esse momento a gente, a BO Bahia. A gente agradece. Em nome da presidente que está aqui presente, eu agradeço para você, em nome de toda a diretoria, agradeço a sua presença. E quero deixar agora a palavra com você, para você fazer seus agradecimentos, seu finalmente. Pode, a palavra é sua.
Agradeço primeiramente a Deus, né, o nosso Pai maior, por essa oportunidade, né, me dar essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco, né, do que a gente aprendeu nessa trajetória de criação da Altec Nordeste. Eu agradecer a você, Almélia, né, a todo o pessoal da ABO, viu, por acreditar na nossa parceria, no nosso trabalho, viu, e então dizer para todos que eu estou aqui à disposição. Se tiverem dúvidas, né, se tiverem demandas, né, estamos aqui para atender todos da melhor forma possível, viu, com muito carinho, com muito amor, viu? Tá É certo, basicamente Éder. isso. Pois é, né? Então, eu agradeço, muito obrigado mais uma vez, viu? E, assim, se me enviarem perguntas, eu vou encaminhar para você responder. E também dizer para você que a BO, daqui a pouco a gente já vai estar aberta novamente e vou recebê-los lá mais uma vez para você ver lá a manutenção. Acho que você já deve ter ido lá também dar uma olhada, né? Nas nossas autoclaves lá. E as pessoas acharam muito interessante, todo mundo colocando que foi muito interessante o assunto, agradecendo e gostaram muito da forma que foi explanado aqui tudo sobre o autoclave, tá bom? Eu agradeço, um abraço grandão e a gente se encontra em breve lá na BO, tá bom? Até mais. Fé em Deus. Tchau, tchau, Maria. Tchau, tchau, pessoal. Tem uma perguntinha. Deixa eu ver qual é a Diga. pergunta. É de Isabelle. Deixa eu ver qual foi a pergunta dela. Ela me disse para eu responder a perguntinha acima, mas eu... já vi. No desespero dessa pandemia, alguns colegas estão colocando pijamas cirúrgicos no autoclave do consultório odontológico. Gostaria que o professor falasse sobre isso. É permitido? E resolve alguma coisa? Meu Deus. Ele adorei. Por isso eu tinha perguntado mais ou menos isso. Mas eu não perguntei com tanta clareza. Achei ótima essa pergunta. Vamos lá, né? Bom, em autoclave gravitacional é a primeira vez que eu me deparo, né, com esse tipo de situação, viu? Autoclave de pequeno porte é a primeira vez, né? Não sei se nem é adequado. Eu acredito que não deve comportar, né? Eu acredito que quando você dobra um pijama, ele deve encostar nas paredes, né? Então você corre o risco de danificar o seu próprio pijama. Já nas autoclaves classe B, as autoclaves hospitalar, onde você tem um volume maior, um maior espaço, aí sim, né, o pessoal costuma, né, autoclavar, né, os aventais, né, utilizar. Mas essas são de Exatamente. vácuo, não é isso, Éder? Sim, hospitalar de vácuo. A nossa não é, a nossa é gravitacional, não é isso? Gravitacional. Exatamente. É só acima de 100 litros, são as autoclaves maiores, né? Essas têm capacidade para fazer essa futurização. Ok? Adorei a pergunta, Isabela. Espero que tenha ficado. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa, porque às vezes a gente. Aí era o microfone, um dos nossos, o meu, deve ser o meu, está fazendo microfonia. Mas agora a gente já está acabando, está falhando. Você está ouvindo bem, Éder? Sim, bem, perfeitamente, graças a Deus. Então, pronto. Então, vamos agradecer e dar tchau para todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui com a gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima, né, Éder? Um abraço. Exatamente, graças a Deus. Tchau, para todos, viu? Tudo bom. Um abraço. Tchau, Maria. Tchau, pessoal. A próxima.